É incrível como o cinema tem a capacidade de envolver o espectador com uma boa história que não só conta, mas também ilustra o quadro do homem na sociedade. O roteiro, a montagem, a direção de cena e as interpretações são apenas alguns dos aspectos que dão vida a narrativas incríveis. É pensando nessas características que voltamos a nossa atenção para o filme Ataque dos Cães, um longa da Netflix dirigido por Jane Campion e que estreou no Festival de Veneza em setembro de 2021. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. A obra é complexa e possui muitos subtextos. Isso é fruto de uma direção experiente e sensível, que opta por trabalhar enredos introspectivos e personagens problemáticos. A história é uma adaptação do livro de Thomas Savage, The Power of the Dog, e narra a história de dois irmãos, Phil e George Barback, e as tramas que eles vivenciam após a inclusão da viúva Rose e de seu filho na família. O filme coloca na tela alguns aspectos do western. Esses pontos são evidenciados principalmente no design de produção, nos figurinos e no cenário, assim como nas paisagens retratadas na obra. Mas a narrativa não fica refém ao gênero. Ela se desenvolve para além dele e propõe reflexões atuais que envolvem o sujeito contemporâneo. As relações humanas estão evidentes nessa obra, já que há muitos conflitos gerados por conta dessas aproximações. Uma delas é a relação conflituosa entre os dois irmãos Burback. George passou muito tempo estudando fora, enquanto Phil cuidava do rancho e das terras da família. Porém, com a volta do irmão instruído, ele passa a ser só mais um peão na fazenda, tendo a sua autoridade confrontada. Uma das características interessantes dessa combinação é a forma como Phil tenta controlar George nos primeiros dias do seu retorno. Ele o chama de gordo, o critica e tenta desestabilizar o irmão, que não se rende às abordagens, e aos poucos vai se encaixando naquela realidade. Dessa forma, casar-se com Rose seria, para além de um ato compassivo àquela mulher, também é uma estratégia para mostrar ao irmão que ele está no controle da sua própria vida. Após a morte do seu primeiro marido, Rose cuida do seu filho sozinha e tenta enfrentar os seus fantasmas do passado. Porém, quando vai morar na grande casa dos Burback, ela precisa lidar com a masculinidade tóxica do cunhado. E percebemos que todo esse cenário ativa determinados traumas dentro dela, o que lhe ocasiona, por exemplo, o problema com o álcool. A relação de Rose com seu filho é harmoniosa. Peter é um rapaz andrógeno, meigo e que gosta de desenhar e estudar, mas que é oprimido dentro daquele local por não esconder a sua sensibilidade. Mas diferente do que pensamos, ele não é uma vítima. E é justamente no fato dele não render-se aos rótulos masculinos que se encontra a sua força. E aos poucos a aparência de jovem ingênuo se dilui em uma figura misteriosa e astuta. Jane Campion se dedicou bastante neste trabalho. A diretora ficou mais de uma década preparando esse novo filme. Todo esse tempo acabou reverberando em um projeto muito forte e ao mesmo tempo singelo e detalhado. Esses são elementos que ajudam a contar a história sem expor explicitamente aos confrontos que os homens travam entre si e sobre a natureza. Porém, essas figuras enganam-se pelos seus próprios impulsos provenientes de uma forma interna ou externa de enxergar o mundo. Esta obra é cheia de detalhes que estão para além do que é posto explicitamente na tela. Um exemplo desse aspecto são as imagens que surgem pelas formas visuais nas montanhas, na região onde o filme se passa.
Ao olhar-se para essas estruturas, cada um identifica algo diferente. Às vezes uma forma humanoide, uma paisagem, um animal. Mas essa característica também está na construção dos personagens. Ao passo que vemos a história se desenvolver, também percebemos as camadas por trás das aparências. Esse é um aspecto que engloba todos os personagens dessa trama. Rose, what's the matter? Uma outra questão que envolve o longa é a masculinidade tóxica e a misoginia dela resultante, o que é algo que afeta não só as mulheres, mas a vida dos homens em geral, já que não conseguem viver de forma plena com nada do que os cerca. E esse é o caso de Phil, que é um sujeito turrão, agressivo e pouco sociável. O interessante é notarmos que por trás de toda essa rigidez há um lado delicado que, apesar de escondido, permanece vivo dentro dele. Phil faz de tudo para manter o seu lado feminino em sigilo, reservando apenas alguns minutos por dia para viver o seu segredo mais íntimo consigo mesmo. Assistir Ataque aos Cães é como observar a madeira queimar na lareira vagarosamente e percebemos a transformação de seu estado físico. Esta é uma mudança sutil, porém repleta de potência e agonia também. Dessa forma, a diretora consegue colocar questões atuais em um filme de época e de nenhuma forma ela quer conduzir o olhar do espectador, já que muitas vezes parece ocultar aquilo que vemos ao invés de mostrar. E é por estes e outros motivos que Campion é uma excelente diretora. E da mesma forma do seu trabalho com O Piano, do ano de 1993, Ataque aos Cães pode ser lida como uma obra-prima do cinema contemporâneo assinada pela diretora.